Paola Tucunduva, de volta ao programa 7 anos TV. Muito obrigado novamente por sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Cristiano. É sempre um prazer. Você que é uma autoridade no Empretec, dá Empretec em vários lugares, conhece muito bem a metodologia e gostaria que começasse falando um pouquinho dessa metodologia pra gente. Legal, eu tenho a felicidade de estar aí há mais de 10 anos como instrutora do Empretec. Essa é uma metodologia que foi desenvolvida baseada numa pesquisa de um professor de Harvard chamado Dr. David McClellan. Esse estudioso, um dos grandes especialistas do comportamento humano, ele foi contratado pela ONU para encontrar o que leva o empreendedor ao sucesso. E aí, após 2 anos de pesquisa, acompanhando mais de 200 empreendedores em 3 continentes diferentes, ele então encontrou quais são as diferenças, o que leva esses empreendedores ao sucesso. E tiveram 3 pontos que chamaram a atenção dessa pesquisa, que é uma pesquisa muito rica, muito interessante. O primeiro deles é que esses empreendedores de grande sucesso não tinham nenhum nível de escolaridade. Olha que interessante, né, Cristiano? Eu faço muitas palestras para explicar um pouco sobre essa metodologia e aí nesse momento eu falo, aqui, hoje não dá para a gente falar que você não precisa estudar para ter sucesso. Isso que eu ia tocar nesse assunto. Mas o que o Dr. David McClellan percebeu é que o empreendedor que não tem escolaridade, ele ousa mais, porque ele não tem nada a perder. Então ele não tem receio do que os outros vão pensar. Então, um dos grandes problemas de quem estuda muito, e aí fica um alerta para você que está nos ouvindo, se você faz muitos cursos, mas talvez isso esteja te paralisando e você não ousa, e você não coloca em prática tudo isso que você aprende, aí sim isso pode estar virando um problema. Então, nós temos que aprender com esses empreendedores e mesmo com todo conhecimento, a gente precisa ter essa ousadia. Deixando bem claro que a gente não está fazendo apologia ao não estudo aqui, logicamente. A gente está falando de um estudo que foi feito e tudo mais. E até o Flávio Augusto diz que que o ensino hoje, ele não é focado no empreendedorismo, tem que ser. Né? Você vai para uma faculdade de administração, você aprende a ser um empregado. Não aprende a empreender. Então, muitas vezes, você estuda e acaba te cegando. Então, é legal você estudar e colocar em prática, analisar criticamente, ver se aquilo serve realmente ou se não. Argumentar em sala de aula, ver se aquilo realmente faz parte de um contexto, eu acho bastante válido. Não aceitar qualquer coisa. E o mais importante é isso. Se de repente você está cheio de diploma na parede, começa a ficar preocupado. E se eu abrir um negócio e quebrar? O que o vizinho vai pensar? O que meu primo vai falar? O que meus pais vão pensar? Isso é um sinal que esses diplomas estão te atrapalhando. A ideia não é essa. E por isso que eu repito, não estou dizendo que não precisa estudar, mas nessa pesquisa o Dr. David McClellan percebeu, e a gente pega exemplos como o Silvio Santos, o Samuel Klein da Casas Bahia, empreendedores que realmente não tiveram nenhum estudo. O próprio Flávio Augusto conta na história dele que ele abandonou o estudo universitário, né? O Steve Jobs da Apple diz, se ele não tivesse abandonado o curso da universidade que ele estava, talvez a Apple não seria o que ela é. Agora, eu acredito também que estudar é muito importante, mas a gente tem que saber que isso não pode nos atrapalhar e saber como manter essa coragem, essa ousadia que aqueles empreendedores da pesquisa tinham. O segundo ponto que chama muita atenção é que o empreendedor de sucesso quebrou em média 3 vezes. Uau! E aí é muito interessante, porque quando eu faço palestra para muitas pessoas e eu falo isso, eu vejo 2 tipos de olhares. Os mais jovens, que talvez não quebraram nenhuma vez, com aquele olhar apavorado. Então quer dizer que para empreender eu vou precisar quebrar 3 vezes? Já os mais experientes abrem um certo sorriso, algo do tipo, que bom, então se eu já quebrei 3, quer dizer que agora vai ser a minha vez do sucesso. Mas lembrando que isso é só uma média, ok? Não estou dizendo que tem que quebrar, mas que é normal o empreendedor de sucesso ter tido uma experiência fracassada anteriormente. O que o Dr. David McClellan percebeu é
como esses empreendedores de sucesso encaram esses fracassos anteriores. Eles entendem aquilo como um grande aprendizado e não como um fracasso pessoal. E eles tiram dessa experiência uma força muito grande para começar tudo de novo e aí corrigindo os erros anteriores. E aí, vamos dizer, eu também sou uma fã do Flávio Augusto e de todo o trabalho que ele faz. Uma das histórias que eles contam, que é a história do Geraldo Rufino, e já participei inclusive de um MS Talk com o Geraldo, e ele fala muito, eu não tenho medo de quebrar, já quebrei várias vezes, comecei de novo do zero, e não é isso que faz com que eu pare. E hoje ele tem a JR Diesel, que é uma empresa de muito sucesso, está começando um plano de expansão. Então, você vê que realmente faz sentido os empreendedores de sucesso. E o terceiro ponto dessa pesquisa do Dr. David McClelland é que ele mapeou 30 comportamentos que todos esses empreendedores praticavam constantemente. Então, vamos dizer assim, ele começou a ter o mapa da mina. Dr. David McClelland já sabia que o que faz a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa que tem fracasso é o que ela faz, é o comportamento, é a ação. Depois dessa pesquisa, ele tinha o mapa, ele tinha a lista desses 30 comportamentos, alguns inclusive muito parecidos, e eles classificaram em 10 competências, que foi fruto e é a base dessa metodologia que foi desenvolvida no segundo momento pelo próprio Dr. David McClelland, junto com a Marina Fanning, que é uma empresa americana especializada em desenvolver metodologias, trabalha muito para o governo e tal, que veio a ser o Empretec, que é um curso de empreendedorismo desenvolvido pela ONU e no Brasil difundido pelo Sebrae. Primeiro ponto a considerar, você que atua na área da saúde, é obrigatório ter uma formação acadêmica. Então, ó, não vai pensando, o administrador talvez não. Talvez ele empreenda uma empresa sem ter uma formação, mas você da área da saúde é obrigatório ter uma formação. Aí depois você vai empreender e talvez a faculdade ou o nível que você tiver técnico universitário não vai fazer tanta diferença assim para você empreender ou não. Segundo, sobre o fracasso. O problema não é você fracassar, é como você lidar com essa situação. Ou você, eu sou um fracassado e desiste, ou você continua. Tira forças. Não, eu vou conseguir com mais força. Eu já errei um monte de coisa, agora eu sei o que eu não preciso fazer. Mais ou menos o que fez o Thomas Edison. Uhum. Ele levava o fracasso não como uma coisa, ele tentou 1000 vezes, né? Fazer a lâmpada, assim, né? Eu aprendi 1000 vezes a fazer, como não fazer a lâmpada. Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos falar um pouquinho, eu queria falar um pouco do Empretec, eu sou empreteco, não fiz com você, infelizmente. Não, mas com certeza com uma das pessoas da equipe aqui de São Paulo e todos os facilitadores do Brasil inteiro são incríveis. São pessoas muito bem preparadas e o legal do Empretec, aqui a gente vai falar um pouquinho da teoria, para você sentir o gosto, mas quem viveu Empretec sabe que é uma coisa única, é você colocar a mão na massa ali, é você fazer e acontecer. Porque o ser humano, agora eu queria a sua opinião, é verdade que o adulto, ele aprende fazendo e não ouvindo, então ele precisa ter a prática. É isso Tanto mesmo? É que tem até o estudo, hoje em dia, eles chamam de andragogia, porque pedagogia é como que as crianças aprendem e a andragogia é como os adultos aprendem. E segundo todos esses estudos mostram que nós adultos aprendemos a partir do que a gente faz. Então, não adianta ficar só numa sala de aula ouvindo um monte de coisa. A gente tem que pôr a mão na massa e essa é uma metodologia que foi desenvolvida baseada na andragogia. Que maravilha. Agora vamos falar dessas características do empreendedor de sucesso, né? Qual que é a primeira? Vamos falar um pouquinho das competências aí dos empreendedores de sucesso. Vamos dizer, uma delas é busca de oportunidade e iniciativa. Que eu já brinco que é uma competência que tem nome e sobrenome, porque busca de oportunidade e iniciativa. Adianta só buscar oportunidade? Claro que não, né, Cristiano? Eu brinco, o brasileiro, ele é uma águia para enxergar oportunidade.
Só que às vezes passa a vida inteira falando daquela oportunidade e falar não gera resultado. Por isso que você tem que ter iniciativa, que é colocar aquela grande ideia na prática. Quantas vezes a gente não conhece empreendedores que nem tiveram uma ideia tão inovadora, tão incrível, mas que executaram essa ideia com muita dedicação e estão tendo muito sucesso. Já tem outros gênios que falam a vida inteira de ideias incríveis, mas que não construíram nada e, consequentemente, não tem o resultado a partir dessa ideia. E aí não vale nada. Então, essa é uma competência que tem nome e sobrenome. Sabe, Paola, uma coisa que acontece muito no meu mercado aqui, o mercado de estética, quando você posta um curso que vai ter numa grande capital, as pessoas de outros lugares falam assim, quando vai ter esse curso aqui na minha cidade? Eu sempre falo, tem que buscar a oportunidade, tem que ir atrás. Vai, tem um curso no Rio de Janeiro? Vai para o Rio de Janeiro. Faz um esforço. Dá um jeito, não tem dinheiro, vende alguma coisa, uma trufa, faz uma diferença, vai. Aproveita e curte outra cidade, participa daquele curso que é importante. Porque se você for esperar o curso chegar na sua cidade, você vai morrer lá, estatelada, esperando o curso chegar. Até porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que para você formar um curso, às vezes você depende de juntar um número de pessoas muito grandes. E pessoas interessadas num assunto específico, em cidades menores, é muito difícil, né, É mais fácil a pessoa montar a turma e contratar o professor para ir lá dar esse curso. Que é uma outra forma de ação. Nas poucas, duas formas são ação, né? Seja eu juntar um grupo de pessoas e chamar o professor para dar esse curso, ou seja, eu encontrar a forma, pego um ônibus, um avião, um carro e vou até aquela cidade e faço o curso lá. Ou você tem ação, ou você senta e chora, né? É simples assim. Agora essa foi a primeira e a segunda, A segunda competência dos empreendedores de sucesso. Aí a gente vai falar de correr riscos calculados. O que é correr riscos calculados? Primeira pergunta Cristiano, existe um negócio sem risco? Não existe no mundo. Olha, eu brinco que eu tenho até um caderninho para anotar ideias de negócio sem risco, mas até hoje pergunto por aí, não existe. Tá em branco, né, o caderno? Tá em branco. Às vezes tem alguém que ousa e fala assim, não, vou abrir uma igreja. Abrir uma igreja é um negócio sem risco. Eu falo, será? Primeiro que, teoricamente, igreja não devia ser negócio, não né? Deveria. Segundo... No mundo perfeito não deveria ser negócio. Que até igreja tem risco. Hoje, vamos dizer assim, cada linha da religião, ela tem concorrentes. Quantas vezes a gente não passa em alguma igreja e a gente vê o pastor lá no fundo pregando, ou o padre na igreja falando para 5 pessoas? Ou então a gente escuta histórias de igrejas que têm tragédias, cai o telhado, ou o pior deles, né, você pode ser pego com uma mala cheia de dinheiro no aeroporto. Então quer dizer que até a igreja tem risco. Partindo do princípio que não existe negócio sem risco, o que o empreendedor faz? O empreendedor, ele gosta de risco, só que ele não vai pular, eu brinco, ele não pula numa piscina de olhos fechados de cabeça. Isso é loucura, isso não é correr risco. O empreendedor, ele calcula o risco, ele avalia as alternativas que ele tem. Uma vez ele fez isso, aí sim ele vai aproveitar e vai correr aqueles riscos, mas sempre praticando antes essa questão de avaliar e agir para reduzir o risco. Seria como se você está vendo uma piscina? O empreendedor, antes de pular, ele vai ver se tem água. Segundo, ele dá uma medida na profundidade da piscina. Na hora de pular pela primeira vez, ele não pula de cabeça, ele pula de pé. Porque se ele tiver errado nos cálculos, basta dobrar o joelho e está tudo bem. Fez isso, viu que tem profundidade, que a água é boa. A temperatura da água. A temperatura da água, ele vai dar altos pulos de cabeça, começar até a fazer malabarismo na hora de pular na piscina. É isso aí, tem que... Porque as pessoas têm esse problema que a gente até falou, que é um problema, pode ser uma oportunidade, que é de quebrar o negócio. Às vezes a pessoa correu os riscos calculados. Agora, se você correr
risco sem calcular, é muito maior a chance de você quebrar. Com certeza. Aí não vai ser um aprendizado, vai ser uma grande decepção. E aí a gente vê que o empreendedor, então, antes de entrar num negócio, tem que fazer uma certa avaliação, tá certo? Porque, afinal de contas, ele vai investir dinheiro. Então, tudo bem quebrar, a gente vai ter aprendizado, o empreendedor praticando esses comportamentos, eventualmente pode ter fracasso? Pode, mas o impacto financeiro normalmente é um pouco menor. Né? Então, aí depois de correr riscos calculados, a gente vai falar também de exigência de qualidade e eficiência, que é uma competência importante. Como é que é hoje no mundo da estética a questão de qualidade, né, Cristiano? Olha, tem muitos profissionais que primam pela qualidade, inclusive eu quero falar de uma profissional que prima pela qualidade, que é a Maria de Fátima Lima Pereira, que inclusive fez aniversário na última sexta, queria dar parabéns, ela que eu sou fã de carteirinha, é uma pessoa assim que eu levo para minha vida como exemplo de qualidade e eficiência. Muito bacana. E parabéns, viu, Maria de Fátima, pelo seu aniversário. E isso que eu acho bacana. As pessoas que têm qualidade, a gente lembra delas por essa qualidade. Agora, né? deixa eu citar, já falei desse profissional de qualidade, mas tem muitos profissionais que não têm qualidade nenhuma, que chega e quer comprar um creme do mais barato, um produto do aparelho sem registro e quer ter sucesso ainda, não vai ter sucesso. Né? Então. Talvez tenha no começo um pouquinho, mas não permanece. E o interessante é isso, né? A pessoa não percebe que ela pode ganhar um pouco mais na venda do serviço dessa limpeza de pele, por exemplo, porque está usando um creme mais barato. Só que aí o resultado naquela cliente fica ruim e quem diz que aquela cliente vai voltar para fazer uma segunda limpeza de pele com você, tá certo? Então, você pode ganhar na primeira, mas em compensação essa cliente não volta nunca mais e a médio e longo prazo você pode até quebrar, né? Seu ganho não é sustentável. Nada. Né? Porque você não tem qualidade. E exigir dos seus funcionários, no caso de quem tem equipe, que tenha, né? Treinem sua equipe e que coloque na cabeça que tem que ter qualidade. Me disseram uma vez, talvez você concorde, que hoje qualidade não é diferencial. Qualidade é uma exigência sine qua non. Por isso, inclusive, que essa competência é qualidade e eficiência. Uhum. Por quê? Qualidade é o mínimo para você se estabelecer. Porque se você não tiver qualidade, nem entra em campo. Nem entra. Agora, depois que você está em campo, você está concorrendo com muitas pessoas que também têm qualidade. E aí você precisa da eficiência. O que é a eficiência? A eficiência é entregar o produto ou serviço no prazo adequado. Eu brinco. Adianta entregar uma árvore de Natal linda, maravilhosa, no dia 26 de dezembro? Não adianta nada, né? Então, todo o atendimento, o prazo, o serviço agregado que a gente fala, a forma com que você atende seu cliente, o ambiente que você tem e, inclusive, a questão de buscar eficiência em termos de custo. O mundo de hoje não está fácil empreender, porque os custos estão aumentando, a concorrência é muito grande, muitas vezes eu não tenho espaço para dar um aumento no meu preço do meu serviço. Então, se eu não encontrar formas de ser mais eficiente, eu vou ter um problema de custo e até chegar num ponto eu posso começar a ter um prejuízo. Então, por isso que é muito importante você ter qualidade e eficiência. E é muito bom a gente falar no negócio do custo, porque não é o custo daquilo que você faz, que é o principal. Por exemplo, na limpeza de pele, um creme lá, um amolecedor. Eu vou diminuir o custo, vou comprar mais barato. Isso não é custo, isso é burrice, né? Não é diminuir custo. Diminuir custo é você tirar tudo aquilo que não é importante naquilo. Agora, quando você mexe no que é importante, você está sendo pouco inteligente, vamos dizer assim, porque você vai perder. Você não está reduzindo o custo, você está perdendo em qualidade. Né? Em qualidade. Os japoneses têm um conceito que eu aprendi, eu gosto muito, sabe, Cristiano? Eles falam assim, a gente tem que observar e avaliar na perspectiva do cliente. Tem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que para o cliente aquilo não tem valor nenhum. Então, por exemplo, todas as questões administrativas, é claro que elas são importantes, não existe empresa que não tenha alguém que cuide de contas a pagar e a receber. É óbvio que se a empresa não tiver essa administração, ela não se sustenta. Agora, se você tiver uma área administrativa com muita gordura, com muita gente que está pesando para a sua empresa, está sim tirando a eficiência
do seu negócio e o cliente não vê isso e ele não está disposto a pagar mais por isso. Então, todo esse custo que não está diretamente relacionado ao serviço que você prega, traz muita oportunidade para ganho de eficiência. E eu sempre falo na minha palestra que em momentos de crise a primeira coisa que as pessoas cortam é a propaganda, é a divulgação. Primeiro, que você tem que divulgar onde dá resultado. Então, isso seria um corte de custo. Por exemplo, um lugar que não dá resultado, você vai cortar exatamente. Esse é um corte de custo inteligente. Agora, tirar a propaganda de um lugar que está te dando um retorno é burrice. Porque está tirando receita sua. Então, você está investindo 1.000 e está ganhando 2.000 com aquela divulgação. Se você cortar aquele 1.000, você vai estar perdendo 2.000 de receita. E isso não é bom para o negócio. A questão, o desafio é você saber avaliar quais são os cortes de custo que não vão ter esse impacto, né? E aí que diferencia o empreendedor, as pessoas de sucesso. Das pessoas grandes, né? É isso aí. Agora a quarta, a gente está na terceira, né? Então, estamos na terceira. Vamos para a quarta. Vamos falar de persistência. Persistência, isso eu gosto, viu? É um tema que me agrada muito. Persistência é uma coisa importante. E é claro que o empreendedor, ele tem uma força muito grande, uma persistência. Só que às vezes tem pessoas que confundem persistência com teimosia. Aí é grave o negócio. É um problema. E aí eu pergunto, você que está aí nos ouvindo, qual que é a diferença entre persistência e teimosia? Como é que eu sei se eu estou persistindo ou se eu estou sendo teimosa? Sabe o quê? É a meta. Se você tem um objetivo, se você sabe aonde você quer chegar, então aí nesse sentido você está persistindo ao buscar esse objetivo. Agora, adianta trabalhar 14, 15 horas por dia se você não tem objetivo? Isso é teimosia, isso não é persistência. É igual você viajar sem rumo, né? Exato. Alguém vai sair numa viagem sem saber para onde eu estou indo? Ninguém faz isso. E por que no mundo dos negócios tanta gente faz isso? Não estabelece um objetivo antes de seguir nessa jornada. E aí o outro ponto muito interessante da persistência é que persistência também é flexibilizar o caminho. Tem gente que define, olha, eu quero chegar naquele objetivo, eu vou por este caminho para chegar naquele objetivo. Ao longo do tempo, é claro que vão aparecer muitos obstáculos nesse caminho, tá certo? Sim. E tem algumas pessoas que acham que persistir é ficar nesse caminho até chegar lá naquele objetivo. É como se no meio da estrada aparecesse uma montanha. E aí a pessoa fala, bom, para eu chegar lá eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que destruir essa montanha. Só que ele começa a destruir aquela montanha, a montanha é muito maior do que ele. Então ele vai levar a vida inteira. Chega a um ponto que a pessoa até esquece qual era o objetivo e começa a tirar... O objetivo passa a derrubar a montanha. E aí a pessoa desgasta... E não agrega valor nenhum. Pelo contrário, ela acaba se desmotivando, perde a vida inteira naquilo e não alcança. Então, o persistir é persistir no objetivo. Peraí, eu quero chegar lá, eu tenho uma montanha no meu caminho, mas será que não tem um desvio que eu possa pegar e vou chegar no meu objetivo sem ter que me desgastar derrubando aqui, fazendo a analogia da montanha? Claro que tem. Então, mudar de estratégia, mudar de caminho, mas persistir no objetivo faz parte da competência de persistência. Olha só que delícia, que assunto maravilhoso, esse assunto me encanta. Agora a gente vai falar da quinta pra gente ir pro intervalo, né? Tá ótimo. Mais uma e na volta a gente tem mais 5 competências sensacionais para você empreender e ser um diferencial em qualquer momento, em momentos de crise, em momentos de abundância, você ser um diferencial sempre. Isso é importante. Vamos pra quinta? Vamos falar de comprometimento. Comprometimento é comprometimento com o sucesso do negócio, com a imagem da sua empresa, sabe? Então, vamos dizer assim, o compromisso, é assumir a responsabilidade para buscar aquele resultado, para ter clientes que sejam fãs da sua empresa. Isso é comprometimento. Então, vamos dizer assim, esse é um ponto fundamental, você saber assumir as suas responsabilidades, até eventualmente você teve um erro, um fracasso, um problema com o cliente. Quem é
Quem, né, na sua vida não teve um problema eventualmente com o cliente? Todo mundo teve. Só que tem dois tipos de pessoa que encaram de duas formas diferentes esse. Tem gente que fica querendo dar desculpa e falar, ah, não, imagina, isso não foi culpa minha, isso foi culpa de tudo, menos minha. E tem pessoas que assumem a responsabilidade, mesmo em situações que eventualmente vão ter influência do mundo externo. Porque, por exemplo, o mundo de hoje, Brasil, está vivendo um ano difícil, um ano de, vamos dizer assim, desafios na área econômica e política, que muitas vezes não está diretamente relacionada. No momento em que a gente fez o nosso voto na urna no ano passado, a gente até teve alguma influência na política. Mas depois, uma vez decidido, eu não tenho força suficiente para mudar a situação político-econômica do país. Eu sou pequena nesse mundo. Só que, mesmo que o meu negócio vá sofrer influências desse meio externo, e é um meio que não adianta eu olhar, porque eu vou ficar chorando e me lamentando, o que vamos dizer assim, as pessoas que assumem o comprometimento, assumem a responsabilidade, elas olham e se perguntam, o que eu posso fazer para enfrentar esta situação com sucesso no meu negócio, independente das dificuldades que o Brasil pode estar passando, entendeu? Esses são os empreendedores de sucesso, que assumem a responsabilidade. Num eventual problema, por exemplo, com o cliente, olha para o cliente, assume a sua parte da responsabilidade, mesmo que uma parte possa ter sido alguma influência técnica ou alguma coisa que está fora do seu alcance, mas pede desculpas, faz alguma coisa para corrigir aquele problema. Então, são os empreendedores que assumem essa responsabilidade, que conquistam fãs. Tem muito cliente que fica, não só pela qualidade, mas no momento em que tem um problema que falta qualidade, mas tem uma pessoa que assume a responsabilidade, pede desculpa e acha uma forma de solucionar aquilo. Erros acontecem em qualquer empresa, ninguém tá. Mas o que importa, eu sempre falo, é como você lida com o erro. Né? Então isso mostra o quanto você é comprometido com o seu negócio, com o seu cliente e com a sua vida. Então acabamos esse bloco, né? 5 competências. Na volta, mais 5, não saia daí. Que você... Paola, a sexta característica. Vamos lá, mais uma importante, né, que elas não têm uma sequência lógica. Importante é que a gente pratique todas elas com constância no nosso negócio. O legal, deixa eu te cortar, é identificar qual a gente é forte para a gente potencializar e qual a gente é fraco para a gente tomar algumas ações para melhorar também, né? E, inclusive, no Empretec é exatamente isso que você vai aprender. Você vai conhecer quais são seus braços fortes e saber usá-los ainda melhor. E você vai ter a oportunidade de exercitar os seus braços fracos para fortalecê-los. E aí você consegue efetivamente, depois de 6 dias de curso, são só 6 dias. Mas você sabe, quem fez diz que... não tem hora para sair. É muito intenso. Então, são 6 dias que, às vezes, a gente tem uma impressão que equivalem a 4 anos de faculdade, né? E aí a gente vem para o estabelecimento de metas. Esse aí também eu adoro, viu? Metas é uma coisa da minha vida muito importante. E é duro quando você pergunta para as pessoas, como é que está você aí que está nos assistindo? Qual é a sua meta para daqui a 10 anos? Está por escrito? Você sabe que eu faço essa pergunta em palestras. Quando eu pergunto se você sabe o que você quer daqui a 10 anos... Vamos dizer assim, normalmente 40%, 50% das pessoas levantam a mão. Agora, quando vem a segunda pergunta, se está por escrito, se fica 10%, 20% é muito. E é um detalhe, mas o simples fato de escrever aumenta em 60% a sua chance de sucesso. Isso é comprovado cientificamente. Por isso que é tão importante. Né? Agora, você fala assim, tem que ter meta para viver? Claro que não. Tem um monte de gente que está vivendo há anos sem nunca ter tido uma meta na vida. E morre sem saber o que veio fazer no mundo. E aí a vida perde sentido. Eu brinco, toca aquela musiquinha do Fantástico, a pessoa já fica até com o estômago embrulhado, né? Porque a segunda-feira, tudo de novo, problema, cliente, funcionário, conta para pagar, vira um drama, dia após dia, aquelas pessoas que ficam postando nas mídias sociais, não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Esse é um sinal de que você não tem meta na sua vida, porque no momento em que você
estabelece uma meta, escreve uma meta forte que tem significado pessoal e lá no curso você vai aprender passo a passo como estabelecer uma meta, essa é uma pessoa que não tem final de semana, não tem nada. Cada dia é um dia intenso, é um dia rico de oportunidades para eu me aproximar daquelas metas, para eu cumprir o meu sentido de vida, o meu propósito, a minha missão nessa vida. E aí você tem uma energia, uma alegria muito grande. Então você passa a ter um sentido maior. Por isso que é tão importante. A próxima é planejamento e monitoramento sistemático. Essa aí eu já sou meio fraco. Ai, olha, eu preciso desenvolver, vou confessar. Então, Cristiano, o problema é esse. Eu brinco que aqui no Brasil é um ponto fraco de muitos brasileiros. Eu falo que eu tenho inveja. Não é cultural, né? Eu acho que tem um viés cultural pelo seguinte, eu falo que eu tenho inveja dos americanos, porque na escola, no ensino do americano, desde criança, eles são ensinados a praticar o planejamento. Então, tudo aquilo que eu aprendo na infância, eu incorporo de tal forma que parece natural e fácil. E nós já, infelizmente, não temos esse incentivo na escola, na infância. E mesmo, não precisamos nem transferir isso para a escola, mesmo em casa. Meu pai e minha mãe nunca sentaram comigo numa mesa e falaram, vamos fazer o nosso planejamento das nossas férias. Talvez, e meu pai é uma pessoa super planejada, ele é desse tipo que ele planeja a agenda da viagem e tudo. Todos os detalhes, pensa nos passeios, pesquisa tudo, mas vamos dizer, ele fazia isso muito mais sozinho do que envolvendo a família, então a gente acabou não aprendendo isso, por isso planejamento é realmente um ponto fraco. Só tem um detalhe que eu me lembro, e nós temos um exemplo brasileiro muito interessante que comprova que qualquer um de nós tem toda a possibilidade de aprender a exercitar o planejamento. Um exemplo que coloca até 3, 5 mil pessoas que às vezes nunca se viram na vida unidas num determinado dia na busca de um objetivo em comum. Eu estou falando do carnaval, das escolas de samba. E a gente sabe que eles terminam o carnaval de um ano, já começam o planejamento para o carnaval do ano seguinte, não é? É verdade. E quem faz esse planejamento? É o pessoal da comunidade. Ninguém chama empresa de consultoria para vir fazer planejamento para eles. E é um sucesso tão grande. Puxa vida, se eles que, vamos dizer assim, não são empreendedores, são pessoas comuns, são capazes de fazer um planejamento, por que nós não somos? Somos sim, basta você exercitar. Planejar é escrever o caminho, as estratégias que eu vou utilizar para chegar no objetivo. Só que você também tem que medir ao longo do caminho, porque o grande desafio é que boa parte do tempo desta jornada entre o ponto que eu estou até onde atingi o objetivo, eu acabo me afastando daquela rota ideal. E aí por isso que eu preciso do monitoramento para fazer os ajustes e voltar para a rota. É isso que vai garantir com que eu chegue lá. Você quer ver uma coisa, Cristiano? Você entraria num carro comigo para fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro? Você aí que está me ouvindo. Para a gente andar num carro maravilhoso, com todo vapor, ó, eu garanto para vocês que nós vamos assim, 120 daqui lá só porque tem radar, senão a gente podia dar aí uns 150, tranquilo. Só tem um detalhe, apesar do meu carro ser lindo, maravilhoso, novo, potente, eu estou com o para-brisa do carro tampado e meus relógios, sabe, velocímetro, combustível, está tudo quebrado. E o para-brisa do carro tampado, eu não enxergo nada. Você entraria nessa viagem comigo? De jeito nenhum, mas agora, nunca. E como é que pode? Tem um monte de gente que está tocando o seu negócio desse jeito. Não sabe nem quanto faturou o mês passado, não sabe quanto gastou, se teve lucro ou prejuízo, muito menos qual é o seu fluxo de caixa daqui para os próximos 30 dias. Não tem a menor ideia de quanto vai entrar de dinheiro na minha empresa amanhã, depois de amanhã, até os próximos 30 dias, quais são os pagamentos que eu tenho que fazer. A gente tem uma noção assim, que dia que eu tenho que pagar imposto, que dia que é folha de pagamento, mas se eu não sei o quanto vai entrar de dinheiro, quanto vai sair, como é que você toca o seu negócio? Você está fazendo uma viagem com um carro como esse que eu estou falando. E aí você veja como é que são as coisas. Na empresa as pessoas fazem, agora entrar no meu carro para essa viagem ninguém quer. Ninguém vai. Isso é planejamento. Isso é planejamento. E aí a gente tem buscar informações. Buscar informações.
Tem tudo que é a tão ver. importante, que é todo o aprendizado, né? Tá aqui na Estética na TV, tem um conteúdo bacana para você se desenvolver, tanto tecnicamente como alguns assuntos. E não é só conteúdo técnico também, não é só de técnica que vive o empreendedor da estética, né? Da O profissional. E mesmo que você fale assim, mas eu não tenho clínica, eu não tenho muita gente. Tudo bem, mas que você vá atender as pessoas na casa delas. Você é uma empresa, né? Você é uma empresa. Eu presa. Você tem que olhar para isso, você tem que aprender a ver qual é seu faturamento, quais são os seus custos, o seu carro que vai te levar para esses lugares tem que fazer parte do custo da sua empresa, né? Depreciação do carro. É o combustível, telefones que você faz, os produtos que você compra e leva, isso tudo você tem que ter um investimento, né? Então, eu acho que é muito importante você encarar isso como a área de gestão e tal. Então, buscar informação é fundamental. O desafio é que hoje a gente encontra, às vezes, informação demais na internet. E às vezes você entra e fala, não, 5 minutos eu vou buscar aqui um conhecimento, ou meia hora eu vou assistir um vídeo lá na Estética na TV. Aí quando você entra no site, do site você vê um clique para uma ferramenta não sei o quê, você clica, dali você vai para não sei aonde. Você perde totalmente foco. A tarde inteira e você não assistiu aquele vídeo de 30 minutos que era tão importante para você aprender uma determinada técnica, por exemplo. Então, o desafio hoje, e de novo, o que vai balizar para você saber se você está ou não praticando bem essa competência é ter a meta. Porque a grande pergunta é, esta informação me ajuda a alcançar o meu objetivo? Se a resposta é sim, eu aproveito essa informação. Se a resposta é não, deixa a informação onde ela está. Porque daqui 6 meses, se você precisar, você vai no mesmo lugar e ainda tem chance de encontrar essa informação mais atualizada. Por isso que é tão importante. Então, a gente vê como que o buscar e como todas as competências estão interligadas para o sucesso do negócio. E é importante assistir o vídeo ou ler o livro e perguntar do que eu aprendi, o que é importante para alcançar a meta e que eu preciso me aprofundar. E como que eu vou colocar isso em prática? Sair com um plano de ação de cada um dos vídeos. Então no plano de ação vai ser assistir o vídeo 2 dessa técnica, vai ser... comprar o livro tal que eu tive a indicação. Colocar em prática e fazer uma fase piloto com algumas clientes que eu tenho mais relacionamento e que eu vou poder experimentar essa técnica. Eu vou convidar, seja alguns amigos, seja alguns clientes para experimentar essa técnica nova. Vou visitar uma loja que tenha um equipamento ou um showroom. Loja estética. Quem curte o programa Estética na TV, compra na loja estética. Não é? Vem no showroom da Estética na TV, vem conhecer os equipamentos, né? Porque quando a gente coloca a mão, tem a oportunidade de realmente entender e aprender melhor. Então, é a forma, o buscar informação, ele tem que estar canalizado para um planejamento, para um plano de ação, para executar aquelas ideias que vão te ajudar a chegar no objetivo. É isso aí. Agora, eu já perdi até as contas. Não, nós estamos em 8. Agora 8. Faltam 2. Vamos para a 9ª. Vamos lá. 9ª característica. Que é a persuasão e rede de contatos. Persuasão, as pessoas confundem muito com... manipulação, não tem nada a ver, né? Nada a Persuadir é uma coisa boa. Persuadir é convencer. Nós precisamos convencer clientes a comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Nós precisamos, eventualmente, convencer investidores a investir no nosso negócio. Ou, às vezes, você está buscando um sócio. Então, você precisa convencer uma determinada pessoa a vir ser seu sócio. Ou no banco, para você ter algum produto ou alguma facilidade. Então, persuasão é algo muito importante. E por que ela está associada à rede de contato? Porque você vai persuadir as pessoas que fazem parte da sua rede de contato. O mais interessante é que hoje, rede de contato está muito falada. Usam até o nome chique, né? Networking, chique em inglês, maravilhoso. E aí fala para você que você tem que participar de um monte de eventos. E olha, quando você for a esses eventos, leve muitos cartões de visitas. Aí você chega lá e já sai distribuindo e recebendo um monte de cartão. Chega em casa ou no escritório, abre a gaveta da mesa, joga aqueles cartões ali e nunca mais vê.
Isso não é networking. A rede de contato do empreendedor de sucesso é, eventualmente num evento, trocar cartão com 2 pessoas. Mas com essas 2 pessoas, fazer um novo contato, buscar negócios que sejam bons para os 2 lados e gerar algum resultado concreto com Aí isso. entra a meta. Qual pessoa dessas que eu conheci é uma pessoa-chave para me alcançar um resultado? Não é? Que pode me ajudar e que eu possa ajudar ela também, Isso. de alguma forma. Por que isso. essa é uma via de 2 mãos, né? E eu pegar aquelas 2 pessoas e manter contato, manter o relacionamento, para que os 2 juntos possam obter bons resultados. E aí, muitas vezes, quando algumas pessoas têm uma capacidade assim vendedora muito grande, até procura as pessoas. Mas uma vez fez a venda, nunca mais liga para aquela pessoa. E isso não é... Manter rede de contato, como você falou, é um ponto super importante. De vez em quando lembra daquela pessoa, manda um e-mail para ela. Às vezes você está lendo uma revista e encontra uma reportagem que pode ajudar muito determinada pessoa. Hoje, com o celular, a gente tira uma foto dessa reportagem, manda por e-mail ou por WhatsApp para aquela pessoa, mesmo que eventualmente ela nem leia, mas ela vai falar, puxa, que bacana. Ela me lembrou. Ela se lembrou de mim, tá realmente com vontade de me ajudar. Então você está sempre presente. Então a gente tem que lembrar de desenvolver relações comerciais, mas também de manter essas relações. Você quer ver uma coisa? Eu pergunto, você sabe quantas pessoas você tem na sua lista de contatos de telefone no seu celular? Normalmente a gente nem olha, não é verdade? Conta Agora, aí, vamos contar. Posso garantir para vocês que se seu telefone é novo, você tem facilmente 200 contatos. Uau. Se você já vem transferindo os contatos dos seus telefones há muito tempo, provavelmente você tem mais de 500 contatos. Eu vou pedir para você lembrar só daqueles 50, que são pessoas que você realmente tem uma proximidade. Muitos deles você lembra do telefone até de cabeça. Com quantos desses contatos você fez bons negócios para você e para eles nos últimos 6 meses? Esse é um bom termômetro para você saber se você está praticando adequadamente ou não os comportamentos de persuasão e rede de contato. É isso aí. E network não é só explorar o outro, tirar tudo que ele tem, não dá nada. Network é uma troca, né? E eu tenho muito orgulho de ter, Paola Tucunduva, no meu network. Há bastante tempo fazemos coisas juntos, né? Fazemos mesmo. Programa, participei do seu programa, você participou do meu, a gente se encontra. É muito bacana esse contato com você, que é uma pessoa que me agrega muito valor. Eu sou fã. Imagina, agradeço, fã, né? Cristiano, agradeço. É uma satisfação poder contribuir, estar aqui vendo, acompanhando, né, o seu desenvolvimento. Lembro na primeira vez que você foi lá, você ainda nem estava com o programa Estética na TV e ver hoje quanta mudança. Fico super feliz e se de alguma forma puder estar inspirando e compartilhando alguma coisa, eu fico gratificada em saber disso. E agora, a 10ª. A última característica, o cara empreender mesmo. E essa é importante porque não é à toa que ela é a última. Essa é uma que tem razão, que ela é realmente a 10ª. E mesmo lá no curso do Empretec, essa vai ser a última que você vai aprender, que é a independência e autoconfiança. Por que que ela é a última? Porque você só vai conseguir ter autoconfiança se você estiver antes praticando todas as outras 9 competências. Então, por isso que é fundamental. Se você tem uma meta, faz um planejamento, busca informação, aproveita as oportunidades com iniciativa, tem produtos de qualidade, entregues de forma eficiente, persistência, comprometimento, calcula o risco, usa a persuasão e a rede de contato, aí sim você tem segurança que você precisa para empreender com sucesso. Não é o contrário. Porque se for ao contrário, você pode convencer meia dúzia, mas você não vai entregar o resultado e a longo prazo você acaba perdendo essa confiança. Então, ela é um resultado da prática de todas as outras.
Aí nessa hora você vai precisar usar a independência, sabe por quê? Porque um monte de gente vai começar a falar para você assim, você fala assim, eu vou lançar um novo produto, o pessoal fala, você tá louco, para quê? Tem tanta concorrência, você vai ter mais risco de perder dinheiro, vou lançar um novo serviço, vou abrir uma clínica, vou abrir um salão de beleza, vou abrir um spa, o pessoal vai falar o quê? Mas aonde, como você vai investir, vai pôr o seu dinheiro no risco num país como esse? Vai ter um monte de gente querendo atrapalhar a sua iniciativa. Então, nessa hora, se você praticou os outros comportamentos, você tampa os ouvidos e segue em frente, porque você sabe aonde vai chegar. E lá na frente, as pessoas vão olhar e vão falar o quê? Nossa, olha o sucesso que aquela pessoa... Teve sorte. Sorte é o que eles falam, porque você sabe muito bem que não é sorte, é muito trabalho para chegar lá. E uma coisa que falta muito nas pessoas hoje é autoconfiança, né? Elas não estão confiando no taco. E aí é que vem o ponto, porque vem os livros de autoajuda e falam, você tem que ter confiança. O que eu acho bacana de um trabalho comportamental como é o Empretec, porque lá, primeiro que você aprende de uma forma muito prática, com uma metodologia muito adequada, a como fazer. Porque todo mundo fala pra gente o que eu preciso fazer, mas às vezes não ensina como. No Empretec você aprende. E aí você vai entender que a autoconfiança ela é uma consequência e você vai entender como praticar estabelecimento de todas as outras características de comportamento do empreendedor de sucesso. E o que eu acho interessante é você ir conquistando pequenas coisas para ganhar autoconfiança e realizando cada vez coisas maiores. Exato. Né? Cada vez maior, isso é muito importante. E assim você alcança o seu sonho e, na verdade, sucesso, a gente faz uma analogia hoje que eu acho até um pouco errada, que sucesso é dinheiro, que sucesso é fama. Isso não é sucesso. Sucesso é você estar feliz, alcançando os resultados que você quer. Ninguém pode dizer para você o que é certo ou o que é errado. Se você está feliz, se você traça um objetivo para sua vida, para você, para sua família, para sua empresa, daqui a 5 anos, quando você alcança, te traz uma sensação de satisfação, de realização que é indescritível. Isso é sucesso, entendeu? Então, vamos dizer, esse eu acho que é uma outra palavra aí que eu gostaria de desmistificar um pouquinho. Sucesso não é fama, sucesso não é dinheiro. Não é à toa que tem um monte de gente milionária, rica, que está deprimida. Famosa, deprimida, se mata e... Toma remédio e tem uma vida ruim. Isso não é usa sucesso. Drogas. Sucesso é você ter desafios na vida, é você alcançar esses desafios, alcançar suas metas. E alcançou o desafio, tenha um novo desafio, né? Que senão, se não tiver, a vida é movida por desafios. Agora o curso Empretec, a gente vai falar um pouquinho, não é gratuito, você que gosta de coisa gratuita, o Empretec não é gratuito, mas é um valor que vale muito a pena. Fala um pouquinho pra gente como que funciona. Você procura o escritório do Sebrae mais perto de você. Lá tem todo o Brasil, né? Tem todo o Brasil. Lá você vai assistir a uma palestra gratuita. Em alguns lugares tem até acesso a essa palestra via vídeo. Depois que você assiste essa palestra, você tem que preencher uma ficha de inscrição de 9 páginas. Você vê que o desafio começa antes do curso. E tem que preencher cada detalhe, porque essa ficha de inscrição, ela conta ponto para você ser chamado para a próxima etapa. Porque não é só pagar e fazer, não. Você tem que ser escolhido para fazer. Porque ele é um curso que não é para todas as pessoas. Você tem que estar no momento certo para poder fazer e aproveitar. Até porque você só faz o Empretec uma vez na vida. E aí, você passando por essa etapa, você é chamado para uma entrevista individual, você e uma pessoa especializada, né? na metodologia. No estado de São Paulo, existe a exigência de psicólogos. Tem outros lugares do Brasil que não necessariamente precisam ser psicólogos, mas são pessoas que conhecem profundamente a metodologia e foram preparados para fazer esta entrevista, que é uma entrevista que segue os conceitos da entrevista por competência
ciência até muito utilizada em RH de grandes empresas. E aí você sendo aprovado nessa entrevista, aí você paga, né? Cada estado tem um valor hoje, aqui em São Paulo, vamos dizer, está em torno de R$1.300, mas você pode parcelar em 5 vezes. Então é realmente um curso subsidiado pelo Sebrae, então vale a pena, porque todo o conteúdo que você vai receber vale muito mais do que isso, né? O resultado. E digo mais, esse é um curso que você pode sair com mais de R$1.300 no bolso. É verdade. Durante o curso. É verdade. Isso vai depender de você. Então o curso pode até sair de graça para você, ou você ter lucro, né? Você pode ter lucro com isso. É isso aí, pessoal. Eu recomendo o Empretec, fiz o Empretec, é sensacional. Muitas pessoas que eu conheço já fizeram o Empretec também. Assim, todo mundo adora, é um transformador na sua vida, é um antes e um depois do Empretec, né? Uma pessoa antes e uma pessoa depois, então recomendo fortemente que você faça se você quer empreender na sua vida. Paola, muito obrigado pela sua presença, foi Eu é que demais, agradeço. Adorei.